Boa noite. Talvez você não acredite muito nessa história. Hoje contaremos a história de João Bobo e Rosa. Essa história se passou mais ou menos lá em São Paulo, lá perto da cidade de Sorocaba, entre outros ali municípios adjacentes. Aquela cidade era muito conhecida pelas diversas casas noturnas. Casas essas onde atendiam várias várias mulheres da vida, para melhor dizer assim, para ser mais educado. E aquelas casas sempre tinham uma dona, um dono, uma pessoa, e lá aquelas garotas eram subordinadas aos donos das casas. E numa dessas casas trabalhava um homem que tinha um jeitão meio desajeitado, meio mongoloide, meio assim, não sabia conversar direito, era todo desajeitado até para conversar. Não falava uma palavra sem ficar rindo à toa. E esse rapaz, ele era daquele que ficava bobo quando uma mulher dava um beijo nele. E era assim com as meninas, né? As meninas meio que faziam ele de empregado. Ele, ó, vai lá no centro da cidade buscar um guaraná pra mim. Não, está muito quente, vai lá buscar outro. Ah, vai lá. E nessas casas que a gente na época chamava de zona do meretrício ou coisa parecida, sempre tinha ali, as garotas eram alocadas em categorias ali. Tinham as mais requisitadas, que geralmente eram mulheres jovens, na idade de entre 18 a 25 anos. E depois vinha na prateleira do meio as ditas coroas, que eram mulheres acima dos 30. E mais abaixo ainda, mulheres assim, mais experientes, que não eram tão requisitadas quanto mulheres mais jovens. E aquelas mulheres que estavam ali, sempre uma era eleita a rainha, que no caso era a mais requisitada, a mais bonita da casa. No entanto, então, apareceu Rosângela, que tinha seu nome de guerra como Rosa Glamurosa. Rosângela, muito bonita, morena clara, ela vinha lá do interior do Rio Grande do Sul. Era uma gaúcha muito bonita, muito requisitada. E ela teve uma decepção amorosa, como todas lá na casa tinham, né? Mulheres quando tem uma decepção amorosa, costumam entrar nessa vida. E ela foi expulsa de casa porque, na época, o bem mais precioso de cada pai e cada mãe era a pureza, a virgindade da filha. E como ela perdeu isso com seu namorado, foi posta para fora de casa. O namorado, então, sumiu no mundo. Nem tanto, então, João Bobo se apaixonou por Rosa, no caso aqui que seu nome real é Rosângela. Muito bonita, uma morena, tipo... ela é aquela morena clara, muito bonita, tipo aquelas latinas de novela mexicana, né? Então, ele se apaixonou e tudo ele fazia, ele chegava a fazer tudo, ele lambia o chão com a língua por Rosa. E Rosa toda hora falava, ó, vai lá buscar um refrigerante. Não, mas vai lá buscar um sorvete, está muito calor. Ó, vai lá na padaria, pega um pão com uma mortadela lá para mim. E assim acontecia. E foi assim, desde os 21 anos, Rosa trabalhou lá dos seus 21 anos até os 35. E ela foi eleita rainha nesse momento, nesse período. E na época foi chegando, e geralmente mulheres da vida ganham marcas no rosto, que às vezes denunciavam que o tempo dela estava acabando. Naturalmente, essas rainhas, essas mulheres muito requisitadas, eram substituídas conforme o passar do tempo, conforme passava dos 30, passava dos 40. Mas com Rosa foi diferente, ela durou ali até seus 35 anos de idade. Porque Rosa ficou muito bem conservada, muito bem bonita, muito bem jovial, mesmo depois dos 30. Afinal, hoje em dia, pessoas que passam dos 30 não são tão consideradas velhas como era antigamente. Então, Rosa
E todas as meninas ali usavam essa estratégia de fazer com que todos os rapazes gastassem muito na bebida. E era buscando ali uma cerveja, um uísque, João Bobo ia lá, e sempre tinha um, ó, vai lá no barzinho que a Rosa vai te dar um beijo no rosto. E quando Rosa dava um beijo no rosto lá de João Bobo se derretia. Ficava mais vermelho que um pimentão. Quer ver João Bobo ganhar o dia? Era quando a Rosa o beijava. Assim acontecia. E foi passando o tempo. E chegando próximo ali dos seus 30 anos, Rosa adoeceu. Rosa teve e começou de um resfriado não bem tratado, começou com uma gripe, com outra coisa. Rosa teve doenças atrás de doenças, e algumas até em teor sexual. E normalmente a mulher, quando trabalha nesse ramo, passa dos 30, as marcas vão ficando. E com Rosa não foi diferente. Talvez foi a mulher que durou mais tempo ali no trono, como mulher mais requisitada ali daquela casa. Com seus 34 anos de idade, Rosa morreu. Rosa chegou a falecer e todas aquelas meninas que trabalhavam naquela casa foram até seu enterro. E lá estava quem? João Bobo. João Bobo estava abraçado com um caixão, no caixão, onde já estava ali o corpo dela. Isso aos 34 anos de idade, muito jovem, Rosa partiu. E ele se deprimiu muito, ele se definhou, porque ele era apaixonado por Rosa. E chegou uma hora, quando o cemitério estava fechando, já se passava muito tempo da cerimônia fúnebre, João Bobo teve que ser tirado dali. E passado algum tempo, João Bobo sempre ia ali no caixão onde estava enterrado Rosa. Levava umas flores e ele chorava perto do caixão e ficava ali, conversava até com Rosa algumas vezes. E chegado algum tempo, dizem que todo bêbado ou toda prostituta tem uma história a se contar. Umas até fantasiosas, mas no caso de Rosa não sabemos o que se realmente é verdadeiro ou não. E todo dia ele ia lá, no cemitério, e fazia isso. Até que chegou uma época, passado algum tempo, João Bobo, no qual ninguém sabia seu nome correto, seu nome verdadeiro, morreu. Com seus 42 anos de idade, João Bobo morreu. E foi lá colocado a placa no seu nome, como quando ele faleceu, João Bobo. Ele não tinha o seu nome revelado. João Bobo parecia que ele morreu para se encontrar com Rosa lá no outro lado, se é que isso existia. E assim aconteceu. João Bobo aos poucos se definhou antes de morrer, teve depressão. Nenhuma das meninas da casa lá o alegravam tanto quanto alegravam Rosa. Ele se entregou, ele se apaixonou por Rosa. Essa que era a verdade. E por não ter mais Rosa ao seu lado, ele se definhou, teve algumas doenças depressivas e acabou morrendo. E estava lá no seu caixão, João Bobo, como estava lá. Não se sabe se essa história é real ou não é, mas assim aconteceu. João Bobo, infelizmente, não teve o amor da sua vida, que era a Rosa. Rosa partiu, ele também partiu, e não se sabe se vão se encontrar algum dia lá do outro lado. Fala, pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Bem, essa história é um pouco triste, é um pouco assim... Gente, ela trouxe som de todas as lições, fica difícil eu comentar alguma coisa. Mas a maior lição que a gente teve aqui foi homens que são muito bobão por certos tipos de mulheres, que era João Bobo. As mulheres, você vê aí, provavelmente você já viu algumas pegadinhas aí, que se chega uma mulher bonita, o cara faz de tudo por ela.
E geralmente o homem é assim. E aí quando vê, sempre tem alguma coisa por trás. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A mulher fala assim, ó, você me ajuda aqui a pegar não sei o que, a trocar o pneu do meu carro. Aí aparece um outro ator que se faz passar pro marido dela e fala, arrumou um babaca aí para trocar o pneu do carro. E assim acontecia, né? Homem é bobo. Com esse homem, João Bobo, não é diferente. Gente, pesquisem mais a esse respeito. Nem tudo que vem fácil demais, vai fácil demais. Segunda coisa, ele teve um amor platônico por Rosa. Esse amor, ele só deixa de ser platônico com uma possibilidade, quando você vai e fala para a pessoa. Ele era apaixonado por Rosa, mas ele nunca disse que queria ter um relacionamento, que queria ter alguma coisa com Rosa, e morreu, né? Ele se definhou, que é outra coisa também que muitos homens, na verdade ele não perdeu uma esposa, não perdeu uma namorada, mas muitos homens, depois que ficam viúvos, mulheres também, acabam às vezes se definhando e não dá muito tempo, vai embora junto, morre junto. E foi isso que aconteceu. O João Bobo, ele praticamente venerava aquela mulher. Agora, o que pode ter acontecido aí? O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito algo mais, né? Ter ajudado mais ela a tratar dessa doença. Se é que ele não ajudou, né? E é aquilo, eu não tenho nada contra, não quero ser moralista nem coisa parecida, mas com quase todas as mulheres que entram nessa vida, é muito difícil uma que passe dos 40. É muito difícil, geralmente algumas mulheres dessa vida se drogam, colocam tomam certas substâncias para modelar o corpo, né? Quando elas não têm aquele corpo desejado, e por aí vai, vão às vezes se estragando, se definhando, umas são agredidas, outras não, outras fazem se destrói com cigarro, com bebedeira, e assim acontece, mas cada um sabe o que faz da vida. Bem, eu não sei muito o que comentar sobre essa história, mas o que vocês acham que o João Bobo poderia ter feito para que ele conseguisse o amor de Rosa e não se definhasse? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber seu comentário. Esse aqui é o e-mail, se você quiser mandar sua história. Não é conto adulto, nem coisa parecida, mas são histórias que tragam lições de vida. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aí, Priscila Sansi, Maria Blaia, Pastora Vandaluce, Silvia Martins, todos aí que me abraçam, né? Francisco Teles também, né? O nosso sacerdote Pedro, também que eu conheci lá na live da pastora Vandaluce, né? Fiquem com Deus. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Vai ter enquete referente a essa história e eu quero que vocês votem lá, né? Eu vou até eu vou colocar lá e vocês vão votar referente a essa história. Fiquem com Deus e até a próxima.